Já está gravando, né? Com você. Ele fez alguma pergunta relacionada, tipo assim, a oração, né? Aí eu falei para ele assim, a oração é muito importante, todo crente sabe isso, não é verdade? Isso aqui é uma coisa que é fato, né? Todo mundo sabe que a oração é importante. O difícil é ter vida de oração. E a igreja brasileira é muito preguiçosa da oração. A verdade é essa. Estou falando, claro, eu falo na maioria. Tem muita gente que ora, mas nenhuma maioria, a igreja brasileira é muito preguiçosa da oração. E a gente vem com uma cultura diferente do mundo, né? Então a gente tem que implantar em nós uma nova cultura, a cultura de oração. Aquela cultura de que no começo, seu corpo não vai querer, sua mente não vai querer, sua carne não vai querer, mas você vai na raça. E aí você começa a orar até quando você não quer. E aí é que a guerra, aí que a gente vai entender aqui também no estudo de batalha, que isso também é um tipo de batalha, né? Onde a sua carne não quer orar e você tem que ir na raça assim mesmo. Não estou com vontade, e daí? Só pode dizer, não tem que orar só quando está com vontade, não. Entendeu? Então você tem que ir na raça mesmo até isso virar um hábito tão forte na sua vida que vai chegar um momento que você já não vai ter mais tanta guerra para poder orar. Quando você começa a estabelecer ali aquele hábito diário de oração, seja em um horário já determinado, ou seja no horário que você mantém aquele hábito diário de oração, vai chegar uma hora, meu irmão, que você já não vai ter mais tanta dificuldade de orar. Por quê? Porque você já conseguiu chegar em um nível que o seu espírito já está tão fortalecido que a carne já vai perdendo força. Amém. Vai perdendo força, daqui a pouco orar vai ser uma coisa tão simples para você, tão fácil. Porque a oração para a vida das pessoas hoje é uma coisa tão difícil. Sabe por quê? Porque ela não consegue, ela começa a orar, até insiste, né? E assim começa a orar, vai dar 5 minutos, ela já não tem mais palavras, já não sai mais nada, ela não sabe mais o que dizer. Dá um branco na mente, sabe? E vem aquela preguiça, aquele desânimo, aquela coisa. Rapaz, parece tanta coisa para você. Você começa a pensar que você tem que resolver aquilo, tem que responder aquela mensagem, tem que fazer aquilo, tem que pegar não sei o que, meu Deus, depois eu volto, Jesus, espera aí. Aí já foi. Então é isso. Oração é assim, quanto mais você ora, mais vontade você vai ter de orar. Quanto menos você ora, menos vontade você vai ter de orar. É desse jeito. Isso aí é uma parte que comigo aconteceu isso aí. Quanto mais você ora, mais vontade você vai ter de orar. Quanto menos você ora, menos você vai ter vontade de orar. Então entenda uma coisa. Vocês estão na escola de libertação, vocês vão ter que lidar com isso. Certo? Vocês têm que aproveitar essas aulas para desenvolver isso também. Porque a maioria das tarefas elas sempre vão ser voltadas para isso, para a oração. Porque é na oração que a gente entra no mundo espiritual, né? A gente entra no mundo espiritual através da oração, com mais força, claro. E aí você vai ter experiências, você vai viver experiências porque você vai ser desafiado a isso. Se eu só der aula a vocês aqui e não incentivar vocês a oração, a coisa não vai ser completa. Então as tarefas sempre vão ser incentivando vocês a oração. E se preparem que essa semana vai ser uma semana pesada para vocês. Mas que festa passou agora, meu Deus. Vai ser pesada, mas não estamos sólidos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É o. Deixa eu falar. O que nos dá essa graça, né, de poder continuar e saber que nós estamos sólidos nessa batalha. Mas vamos lá, vamos começar agora oficialmente, né? A gente hoje vai para a nossa terceira aula com o tema Guerra e Batalhas Espirituais. Se alguém que já comprou o livro aí, já se adiantou, né, na leitura, então você já vai começar a entender um pouco o que a gente vai estar falando aqui, porque muita coisa que a gente fala aqui é aquilo que eu coloquei no livro. Mas tem outras coisas também que a gente vai falar aqui que a gente não, né, chegou a colocar no livro. Por quê? Porque a gente escreve, mas daqui a pouco, passa 10 dias, você já tem mais coisa. Você já tem mais coisa. Então tem livro que eu escrevi que já tem 3, 4, 5 anos. Se eu for escrever de novo agora, muda muita coisa. Vai acrescentar e acrescenta muito mais.
Porque a vida é assim, né? Vai passando o tempo e a gente vai pegando mais bagagem, mais experiência, vai aprendendo mais coisas, vai vivenciando mais coisas, né? Se eu der uma escola dessa aqui daqui a um ano, né? Próximo ano já vai ter mais, e aí assim vai. Porque o conhecimento é assim, ele corre, né? Ele não para, você nunca sabe tudo e nem conhece tudo. Mas você vai correndo junto com ele e vai aprendendo também. Então nós vamos falar sobre guerra e batalhas espirituais e coloquei também no livro esse ponto, porque assim, esse é um tema que você pode ouvir sobre ele muitas pessoas diferentes, trazendo também visões diferentes. Então é importante a gente trazer essa ressalva aqui para vocês. Por quê? Porque de repente o que eu vou falar para vocês aqui, o que eu entendo, o que eu vivo, o que eu aprendi também, né, de guerra e batalhas espirituais, de repente possa ser um pouco diferente de alguma coisa que você já viu na internet, uma pesquisa, um livro que você leu, porque é um tema muito vasto e muitas pessoas têm muitas experiências nessa área. Tem gente que tem muita experiência nessa área. Só que eu tentei colocar isso de uma forma bem prática, dentro da teologia também, que eu acredito em libertação, dentro dessa área de guerra e batalhas espirituais, né? Então, por exemplo, para a gente já começar a clarear algumas coisas aqui, né? Pontuar. Eu coloco guerra no singular e batalhas no plural. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, né? Guerras espirituais, quando na verdade são batalhas espirituais. Às vezes a gente confunde guerra com batalhas. Certo? Por quê? Porque na nossa cabeça às vezes também a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? Existe diferença, apesar de que as duas estão entrelaçadas, mas existem sim diferenças, né? É só você olhar, porque esse tipo de linguagem ele é utilizado para o mundo espiritual, mas a gente vive ele também no mundo físico. Então, quando um exército entra em guerra com outro exército, por exemplo, Estados Unidos declarou guerra ao Irã, um exemplo, né? Então existe uma guerra ali, mas que essa guerra ela será formada por várias batalhas. Percebe? Dia tal vai ter uma batalha dessa guerra em tal lugar daquele país. Estados Unidos entrou na capital do Irã, teve uma batalha ali, tal dia, outra batalha. A guerra durou 30 dias, foram 30 dias de batalhas. Então a guerra, na verdade, ela é formada das batalhas que acontecem. Todas as batalhas juntas formam a guerra. Então não são guerras. É uma guerra formada por várias batalhas. Deu para entender? Sim. Agora, então quando eu falo, pastor, estou vivendo muitas guerras espirituais, no plural, eu estou errado dentro dessa visão teológica, sim. Mas ao mesmo tempo não, porque quando você está falando guerras espirituais, você pode estar errando só na questão da palavra. Mas são batalhas que estão inseridas nesse contexto da guerra. Então quando eu falo de guerra, eu falo de uma guerra que existe e que está acontecendo e que vai continuar acontecendo. Qual é? É a guerra do reino das trevas contra a igreja. Não é nem uma guerra contra Deus. Por quê? Porque não existe guerra de Deus contra o diabo. Porque se a gente colocar assim, a gente vai de repente até igualar o diabo com Deus, parecendo até que o diabo tem condição de guerrear contra Deus. Então, se Deus é tão e todo poderoso, não existe ninguém que possa ter capacidade de fazer guerra com ele. Compreende? Ok. Então, dentro desse pensamento, a guerra que existe é uma só. A guerra é reino das trevas e a igreja. Porque a igreja está na terra representando Cristo. E o diabo vai fazer oposição à igreja, que representa Cristo. Deu para entender? Ok. Então nós temos uma guerra acontecendo e vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. E dentro dessa guerra nós temos várias batalhas.
A guerra é com o coletivo, a igreja. As batalhas são pontuais. Entende? Então a guerra é coletiva, com toda a igreja, mas as batalhas são pontuais. E essas batalhas pontuais podem envolver toda a igreja local, toda a igreja da nação, toda a igreja mundial, ou pode envolver igreja que somos nós, né? Individuais em lugares e pontos específicos da nossa vida. Então, quando falamos de batalhas, falamos de lutas travadas pontuais, que pode ser eu, como igreja, representando a igreja, ou pode ser nós, representando a igreja também. Amém? E aí, dentro dessas batalhas, a gente vai entender que não é o diabo e Deus, mas é o reino das trevas representado por Satanás e seus demônios, que é a igreja. Aí Jesus vai dizer o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus não está dizendo assim, as portas do inferno vão prevalecer contra mim, contra o Pai, mas não vão prevalecer contra a igreja, porque é a igreja que vai batalhar. É a igreja que vai estar na terra vivendo isso. É a igreja que vai estar em confronto, seja por tomada de território, seja por uma alma que você estaria evangelizando. Ali é batalha espiritual acontecendo. Amém, querido? Amém. Então não existe, quando Deus, de repente alguém pode dizer assim, né, mas o texto lá de Jó, né, que Deus fala com o diabo ali, pode perceber que na história de Jó, Deus está permitindo o diabo, e o diabo só faz o que Deus permite. Então não existe guerra de Deus contra o diabo. O que existe é Deus permitindo ou não. Se Satanás tivesse todo esse poder que muitas pessoas às vezes acreditam que ele tem, esse mundo já estava no inferno, pior do que já era. Já pensou se o diabo quisesse fazer tudo sem pedir permissão a Deus? Ele já tinha destruído tudo, acabado com tudo. Meu Deus, ia ser uma coisa terrível. Mas ele sabe que ele tem limites. Ele não pode ultrapassar limites. Então ele vai até onde ele tem permissão para ir e fazer. Até quando o anticristo se revelar, até o anticristo, ele também vai ter limites. Ele só vai até onde Deus permitir que ele vá. Fora isso, esqueça. Então não existe guerra espiritual entre o diabo e Deus. Existe uma guerra espiritual entre a igreja e o reino das trevas. E aí, como igreja, a gente vai viver o quê? Essas batalhas, seja individuais ou seja também coletivas em um lugar específico. Então, se uma igreja chega numa cidade, por exemplo, ela vai ter guerra, ou vai ter batalha, eu estou falando, né? Ela vai ter batalhas espirituais naquela cidade para poder ganhar as almas, para poder evangelizar, para poder desfazer as maldições que foram lançadas. Entra todo um contexto espiritual ali, que a igreja se levanta, claro, a igreja que tem essa visão também espiritual, né? Que se levanta para poder tomar aquela cidade, para mudar a realidade daquela cidade. E aí é toda a igreja envolvida, ou aquele grupo que se levantou para fazer. Certo? Quando você se reúne com outras pessoas, como a gente sempre fazia aqui, né? Vamos ungir a cidade, vamos sair, vamos nas entradas da cidade, vamos em alguns pontos específicos. Isso é o quê? É uma batalha espiritual. A igreja, né, ali no caso, não só uma pessoa apenas, mas um coletivo reunido para fazer esse conflito, esse confronto com o reino das trevas através da unção com óleo sobre a cidade. Então envolve tudo isso. Deu para compreender aqui? Sim. Certo? Pastor, desculpa. O Pix é RDS, é? Pode ser. Então vamos lá. Então a gente já. A gente já entendeu aqui que guerra é singular, batalhas é plural, porque elas estão acontecendo a todo momento. Então, focando aqui em batalhas, vamos ver alguns exemplos aqui de batalhas espirituais que nós estamos sempre vivenciando. Não adianta, irmãos, olha, qualquer cristão
que se converteu a Cristo de verdade, ele não tem como fugir de si. Não tem como fugir de si. Ele participando de uma escola dessa ou não, ele conhecendo e aprendendo, lendo sobre isso ou não, ele tendo entendimento dessas coisas ou não, ele vai viver muitas coisas que de repente ele nem vai saber que é batalha, mas é batalha. Então, assim, virou cristão de verdade, estou falando cristão de verdade, estou falando pessoas que. Né? Porque tem gente também que nem é cristão e já enfrenta batalhas espirituais. Só que o que falta é o quê? Entendimento. Né? A visão espiritual aberta para entender que aquilo ali não é uma coisa normal, por coincidência ou porque ela está com muito azar. Batalha espiritual. Então a gente vai enfrentar, querendo ou não. Isso já vem no pacote, não é você que escolhe. Você já pensou? A pessoa se converter, ela vou escolher, Senhor. Vou servir ao Senhor aqui, mas eu vou escolher o que eu quero passar aqui, tá? Então, as batalhas que eu quero passar. Não tem, já vem no pacote, você vai enfrentar, você vai passar. Assim, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa assim, alguma ação espiritual lá e vou levar alguns irmãos da igreja comigo, eu não falo nada. Eu sei que eles vão passar situações ali, sabe? Mas que é preciso eles passarem. Amadurecimento. Eles precisam passar. Porque se eu falar tudo, alguns vão desistir. Se eu disser para eles, olha, depois vocês vão sentir dores nos ombros, vocês vão sentir tortura, vocês vão sentir cansaço, vocês vão sentir parecendo que o corpo, sabe, recebeu um bocado de porrada. Sabe essas coisas, tudo que a gente depois sente quando a gente enfrenta batalhas espirituais? Então, se a gente começar a falar essas coisas, né, muita gente vai desistir. Vai vir contra-ataque, deixa eu em casa mesmo que é melhor. Muita gente vai começar a sentir antes de entrar. Vai desistir. Então, a gente, uma vez, a primeira vez que a gente foi fazer uma célula lá no povoado do Trigueiro, que a gente tem igreja lá hoje, a primeira vez que a gente foi fazer uma célula lá, vocês têm ideia, o povoado, acho que eu já contei aqui para vocês, né? O povoado lá, ele deve ter aí umas 200 pessoas morando lá, mais ou menos, no máximo isso. Mas assim, é um lugar que você chega lá, você não vê quase ninguém. Mas faça um evento para tu ver. Sai gente tudo quanto é buraco. Você fala assim, esse povo todo mora aqui, estava onde? Tudo trocado. Tudo escondido. E aí a gente marcou, falei pro pessoal, marque, né? Pode marcar a célula para tal dia e tal. Isso há 2, 3 anos atrás. Aí os meninos marcaram, e aí eu peguei e fui, né, pra lá. Nesse dia eu fui sozinho, o Daniel não foi não. E aí eu fui, mas eu não fui, eu confesso que eu não fui, até eu também fui surpreendido com a recepção que a gente recebeu lá. Se eu soubesse o que estava por vir, eu tinha me preparado mais. Eu tinha jejuado o dia todo. Eu tinha ido no óleo pingando assim. Eu tinha ido no óleo pingando. Tinha jejuado o dia todo, tinha jejuado a semana toda. Eu nem imaginava que a recepção seria aquela. Mas enfim, a gente foi. Deus foi bom conosco, né? Quando chegou lá, levei todo mundo. Tinha umas 10 pessoas lá com a gente. O evangelista Paulo, que hoje está lá na Trindalta também, foi com a gente. E eu lembro que ele sempre me dizia assim, pastor, como é que eu vou expulsar demônio? Eu estou doido para expulsar demônio. Aí eu falei para ele assim, meu filho, se preocupe não. Se preocupe não, porque o que não vai faltar é oportunidade. E aí foi quando a gente entrou no Trigueiro, né? Quando a gente entrou no Trigueiro, nesse primeiro dia da célula, eu cheguei lá. Era uma casa que na verdade está até hoje lá essa casa, e do lado dessa casa era um bar que funcionava, né? Mas não estava funcionando mais não, mas estava o espaço lá, tinha uma sinuca, e tiraram a sinuca e fizeram lá, botaram as cadeiras, tudo. Quando eu cheguei lá, eles prepararam tudo, eu cheguei lá só para ministrar. Quando eu cheguei lá, a primeira vez, aí cheguei lá, vi aquele povo todo, 40 e poucas pessoas na célula, 40 e poucas pessoas. Aí eu fiquei assim animado, eu falei, pô, glória a Deus, aí 40 e poucas pessoas, né? Pronto, aí me empolguei para pregar, preguei. Aí no final eu fui inventar de fazer o quê? Chamar o povo na frente para orar. Eita! Quem quer oração vem aqui na frente agora, hein? Ele chamou o óleo, ele chamou o irmão, vem aqui na frente agora. Rapaz, veio todo mundo. E aí
Comecei a orar e impor as mãos, orar e impor as mãos, orar. Rapaz, caiu aqui. E um gritava, outro gritava lá, tudo processo. Demônio. Aí eu tô aqui orando por um, a outra caiu dentro da casa lá, e me gritando lá, eu falei, calma, que eu tô E só tinha 2 evangelistas comigo lá me ajudando. Os outros irmãos estavam lá, mas não aqueles irmãos de E esse que estava com vontade, e esse que estava pastor. E esse que estava com vontade. Tá. Bora, né? Não, ele arregalou o molho, mano. E aí, ó, a gente caiu pra dentro, e aí, pau torou lá, pau quebrou, e aí, o pessoal desceu no terreiro, que lá é um povoado que só tinha, né? Agora, graças a Deus, tem a nossa igreja lá, mas só tinha esse terreiro, não tinha mais nada lá. Então o terreiro dominava a região toda ali. Lá quem não era do terreiro recebia também a rebarba, né? E aí os caras, o pessoal do terreiro desceu, todo de branco, e ficaram na casa do lado, assim, olhando pra gente, assim, mãos cruzadas, assim. E a gente lá, orando, a gente lá, orando, expulsando, sai com barriga do inferno, sai não sei o que e tal. E eles tudo assim, olhando assim, ó. Quem chamou ele para orar também? Cara, Aí, os meninos lá pegando, e a gente, meu irmão, chegou uma hora. Sabe a sensação que eu tive ali? Estávamos cercados. Essa foi a sensação que eu tive, porque eu comecei a cansar, velho. Comecei a cansar. E aí eu falei, meu Deus, na minha cabeça, eu não vou dar conta não, Jesus. Não vou dar conta não, porque era uma opressão no lugar, sabe? Estava dominando. Criou-se ali um ambiente. Quem é espiritual entende essas coisas. Não é uma coisa que você consegue descrever assim, é uma coisa que você vive na hora. O ambiente estava parecendo que uma nuvem negra desceu, assim, sabe? E a gente estava tudo dentro dessa nuvem negra. Por quê? Porque eu não via saída não, velho. E eu falei assim, rapaz, não vai parar não, velho. E aí, toda hora, daqui a pouco na casa da frente, a mulher manifestou lá também. E aí essa mulher manifestou, o demônio começou a gritar de lá, seus miseráveis, vocês agora estão com eles porque eles chegaram, foi. Eles vão embora, vocês vão me procurar de novo, vocês vão ver, eu vou castigar todo mundo. Assim mesmo. Ameaçando. E aí eu traz mais hora, e aí orando. Eu sei que isso aí demorou umas 2 horas, né? E aí, pau torou. Quando terminou, meu irmão, a gente já desgastado, né? Mas assim, a gente também não deixou transparecer, mas estava sentindo já o peso da batalha que enfrentou. E aí pronto, aí terminou tudo, a gente, algumas pessoas se converteram. No final, peguei meu carro para ir embora. O evangelista Paulo foi pegar o carro dele, o carro já não funcionava mais. O carro não quis pegar de jeito nenhum, meu irmão. Eu tive que rebocar o carro dele. Pra vocês terem ideia. As pessoas começaram a sentir tontura, começaram a se sentir mal, câncer de vômito. Rapaz, foi um dia, meu irmão, parecendo Israel e Palestina. Foi batalha doida. Mas aí depois a gente brinca com essas coisas, né? Na hora é tenso, mas depois a gente brinca com essas coisas. Aí eu chamei ele, o Paulo, e falei pra ele, tá vendo, mano? E aí? Ele, pastor, velho, nunca vi um negócio desse na minha vida, não. Eu falei, seja bem-vindo, velho. Eu falei pra você que não ia faltar oportunidade, pois é. Agora eu vou ficar um tempo ali, mas depois eu vou largar você lá. Já se prepare, viu? Vai ser jejum de oração agora aí. Eu vou fazer no começo lá com vocês, mas depois eu não vou ficar lá não. Eu vou sair, você vai subir. E assim aconteceu. Fiquei lá o tempo lá, estabelecendo, né, implantando o trabalho. E aí, irmãos, toda a célula manifestada. Toda a célula manifestou. A gente ficou 2 anos lá só falando de célula, pra vocês terem ideia. Ninguém conseguia espaço para a gente fazer igreja. E olha que eu queria, mas a gente não conseguia. Batalha. E aí a gente orando para Deus nos dar um lugar lá. E aí surgiu uma irmã lá, o patriarca da área lá. Ele queria dar um ponto a gente lá. Aí eu descobri que às vezes não é só esse tipo de batalha que a gente enfrenta. Às vezes a gente enfrenta a batalha com nossos próprios irmãos também.
Por quê? Porque tem lugares que você vai, principalmente no interior assim, que tem igrejas que criam um problema para você não fazer. Aí apareceu um cara lá, da Cristã do Brasil, Olha. e começou a fazer a cabeça do velho para a gente não colocar a igreja lá. Porque ele disse que a nossa igreja era demônios que são demônios. Eu lembrei da blasfêmia, né? Que a gente falou. Jesus expulsava pelo poder do Espírito Santo e os fariseus diziam que Jesus estava com o sermão. Olha que blasfêmia miserável desse cara. E aí encontrou essa dificuldade. Então o cara desistiu, não quis mais dar espaço a gente. E aí, oração. Aí uma irmã, irmã Maria, que mora lá, que se converteu com a gente, queria dar o terreno lá para a gente construir, doar mesmo para a igreja. Ela disse que sonhava com isso, de ter uma igreja perto da casa dela. E queria doar o terreno. E aí parecia que ia, né? Tudo certo, aquela coisa toda. Daqui a pouco fizeram a cabeça do marido dela. Aí o marido dela pegou e falou: não, aqui não pode construir igreja, que não sei o que, aqui é uma comunidade, que não sei o que. Agora o terreno pode, mas a igreja não podia. E aí outro problema, e a gente orando. Aí esse marido que se opôs, apareceu um câncer. Ele foi internado. Aí pediu oração, aquela coisa toda. Aí o pessoal começou a espalhar lá o boato de que foi praga da igreja. Não deram terreno, a igreja jogou praga, é praga da igreja. Aí eu liguei pro pessoal lá e falei: vamos, fala pra família que a gente está orando por ele aqui, Deus vai curar ele. E aí, onde está Paulo, o pessoal, a gente começou a orar por ele. Rapaz, o cara foi curado. E deu terreno? Refez o exame lá, não deu mais nada. Voltou para casa, teve alta, passou um tempo lá de novo. Daqui a pouco, de novo, depois de um tempo, sempre uns 3 meses depois, 4 meses, já estava de boa lá, curado, aquela coisa toda. Aí a mulher dele, de novo, a irmã Maria lá, falou: não, vou dar o terreno para a igreja construir. Aí foi o que ele fez? Se opôs de novo. Não sei o que, ele não cai de desculpa. Ele não era ignorante, ele não era. Mas ele ficava colocando um bocado de empecilhos para a igreja não entrar lá. Aí daqui a pouco ele deu uma dor de novo. Voltou para o hospital de novo. Quando fez o exame, o câncer apareceu de novo. Meu Deus. Aí o câncer apareceu de novo. Quando isso aconteceu, aí eu parei assim e falei: rapaz, esse cara está se opondo contra o próprio Deus. É a vontade de Deus que essa mulher vê esse terreno e esse cara está atrapalhando. Aí eu lembrei daquele texto de Atos que Paulo, pregando o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo, e tinha um cara lá atrapalhando. Paulo pregando e o cara atrapalhando. Ele falou: esse é o filho do diabo. Você está atrapalhando a obra de Deus? Ele fica cego aí agora. E o cara ficou cego na hora. O procônsul ali viu, né, o poder de Deus se manifestando. Então o cara estava se opondo à obra que Deus estava querendo fazer ali. Aí o câncer apareceu de novo. Só que dessa vez ele foi, e aí não voltou mais. Aí anulou, vacinou, porque eu já tive entendimento. Eu falei: aí a mão de Deus, e se ele está atrapalhando, ou ele se arrepende, ele tem o plano de se arrependendo, se arrependeu, ou Deus tira ele do caminho. E assim aconteceu, o cara morreu. Depois voltou mais. De novo, espalhou o boato lá, foi a igreja. O cara da igreja que matou, foi o cara da igreja. Aí eu fiz o quê? Eu cheguei ao pessoal e falei: deixa passar, não comenta mais nada sobre, não fala mais sobre o terreno, vamos orar, continuar orando. Isso aí passou mais semanas. Assim. Aí depois, em um dia que eu estava indo para a célula lá, ministrar na célula, quando eu estava chegando perto, o Espírito Santo falou comigo assim: a igreja vai ser construída na entrada do povoado. Aí eu passei assim na entrada, justamente na entrada que é a casa da irmã Maria. Aí eu passei assim, fiquei olhando e fui lá. E cheguei lá na célula, peguei e falei para os irmãos: olha, irmão, estava vindo aqui, Deus falou comigo que a igreja vai ser na entrada do povoado. Aí a irmã Maria levantou: vai, pastor, porque hoje Deus falou comigo que é para eu dar esse terreno agora esse terreno. Aleluia! Aí ela pegou, falou lá, e levou a gente lá e falou: o terreno é esse aqui. É pronto, então a igreja hoje está construída. Mas olha a luta que foi. Por 3 anos. 3 anos. Não sei se eu falei com o senhor até, uma vez eu
orando de madrugada, e aí Deus me levou lá para o trigueiro, para que Deus levantasse o obreiro, para que Deus preparasse o obreiro no trigueiro. E aí eu comecei a calar para ele, foi mais de meia hora de oração sobre o trigueiro. Eu nem imaginava, falei, Jesus, eu não sei nem se existe esse lugar chamado trigueiro. Eu não sabia nem como existia esse lugar. Olha aí, eu nunca ouvi falar de trigueiro. Eu comecei a Deus me levou a orar, isso já tem uns 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, esse período aí. E Deus me levou a orar de madrugada. Aí eu falei, rapaz, depois eu falei, rapaz, deve ser um lugar do interior. Aí eu vi o pastor Geraldo, eu falei, olha, tem um lugar lá que vai trigueiro. O pastor, não vai trigueiro não. O pastor Cláudio tem um lugar que vai trigueiro? Não. E rapaz, vem o pastor Ricardo. Aí foi depois que apareceu, não tem mais trigueiro. Eu falei, ó, bota aí, velho. Estava fazendo a igreja, construindo a igreja e tal. Eu pergunto, eu nunca me faço sobre trigueiro, ele me levou a orar. Como Deus faz, né? Deus levanta intercessores, né? Que a gente nem imagina, que nem pensa. Mas tudo isso lá, se eu pudesse, passava tudo novo. Por quê? Porque foi uma prática maravilhosa de um campo missionário, né? Porque é campo missionário. Às vezes a gente pensa em missões só fora, né? Mas tem missões aqui no coração da gente, perto da gente. Então esse trabalho nos povoados lá, eu estou apaixonado. Eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar por isso. Mas eu tenho ficado assim maravilhado de entrar nesses povoados, de fazer igrejas pequenas, mas de um povo tão necessitado. Você não tem noção, um povo tão necessitado. E de que você vive experiências assim maravilhosas. Eu poderia dar essa aula toda aqui, mas experiências que a gente já viveu ali em Paranaguá, em Rio Fundo. Mas então, quando nós falamos de batalhas, nós temos várias esferas, né, dentro dessas batalhas. As batalhas podem acontecer dentro das próprias tentações. Então nós somos tentados, e aí, como somos tentados, nós enfrentamos batalhas. Jesus teve uma batalha espiritual com Satanás quando estava orando e jejuando. E aí o diabo veio tentar Jesus, né? Fez propostas ali, transforma essas pedras em pães, levou Jesus para um grande cenáculo, falou, se joga daí, que está escrito, que os teus anjos dará ordem sobre o espelho para te guardar. Então Jesus foi tentado, e ali é um exemplo de uma batalha espiritual, aonde Jesus nos ensina que nós vencemos pela palavra. Aleluia. Jesus usava sempre a palavra para vencer o diabo através das tentações. Então as tentações são um nível de batalha que nós enfrentamos. E reparem que as tentações, elas sempre vêm, porque a palavra tentação, como tentações, tentação, né? Tentação. Se a gente separar aqui, ó. Tentação. Tentação é tentar através de uma ação. O que o diabo faz? Ele tenta você através de uma ação. Então, ele disse para Jesus, transforme essas pedras em pães. Quando ele vem nos tentar, ele vem tentar através de alguma coisa. E geralmente é algo que ele sabe que ele pode te riscar. Por quê? Porque o diabo sabe qual é a sua fome. Jesus estava 40 dias jejuando e teve fome. E ele diz, transforma essas pedras em pães, você está com fome. Então qual é a sua fome? A sua fome aqui é, qual é a sua fraqueza? Qual é a sua necessidade? O que, que a sua carne está pedindo? Aí o diabo faz o quê? Ele vem, coloca. Quantas vezes a gente já ouviu irmãos testemunharem do encontro, né? Rapaz, eu era apaixonado, louco por uma mulher lá no mundo, nunca dava bola para mim, depois que eu me converti, do nada. Agora eu presto, agora eu sou homem bonito, agora eu virei Brad Pitt da vida. Então as tentações, elas vêm justamente isso, é tentar, agora sim, ele vai tentar. Mas o diabo não vai botar cerveja na boca de ninguém. O diabo não vai botar maconha na boca de ninguém.
O diabo também não vai fazer ninguém chegar lá e forçar a pessoa a ter relação com a outra. Ele vai tentar. Tentou, deu certo, o diabo se alegra. Não deu, resistiu ao diabo e ele percebe? Agora, isso é uma batalha. Porque tem tentação, meu irmão, que, meu Deus, a carne chega a tremer. Você fala, meu Deus, meu Jesus, meu Deus, meu Jesus, Senhor da glória, vem aqui, me ajude, me ajude, me ajude. Seja ela em qual área for. Até uma proposta financeira assim, isso aí. Por quê? Porque são coisas que mexem com a gente. Tem coisas que mexem com a gente, tem coisas que faz a gente, sabe, parar e pensar mesmo assim. Pai, mas Deus, será que vai ser bom mesmo esse negócio, Senhor? E às vezes, no fundo, a gente sabe, né, que é uma tentação, que é uma cilada, que é uma proposta do inimigo. E aí, meu irmão, a gente fica naquela dúvida, né? Vou, não vou, faço, não faço. Talvez até uma tentação de um emprego melhor, um salário melhor, que o inimigo envia. E aí a pessoa vai e ora, Deus fala assim ou não. Às vezes a pessoa vai, não, você chega lá, a empresa faliu lá. Não, se você orou, por exemplo, aí, né? Que todo mundo sonha com um emprego melhor, na verdade. Então, quando vem, a gente se alegra logo, lógico. Mas, por exemplo, você orou e Deus disse não, então você já sabe que é uma tentação ali para tirar você do propósito. Entendeu? Agora, se Deus não disse nada, não falou nada, aí é outra história. Mas eu estou falando aqui para pessoas que já têm uma resposta de Deus. Então, se você já tem uma resposta de Deus e é não, então aquilo ali vai ser uma tentação. É algo tentador que vem para tirar você de um propósito. Porque ainda que seja para ganhar mais, ou ganhar menos, mas geralmente na maioria das vezes é para ganhar mais, né? O mais importante é você obedecer a voz do Senhor. É você obedecer a Deus. Por quê? Porque Deus conhece o que você não conhece. Deus vê o que você não vê. E Deus já sabe o que você nem sabe ainda. Então a melhor coisa que a gente faz é o quê? Obedecer. Sexta-feira, segunda-feira, fazer um exame, né? Lá na escola. E aí o médico mandou a gente fazer o clínico e tal, eu vim correndo. Aí, ou seja, empurrou a gente para ganhar dinheiro. Aí a menina me chamou no canto, aí, 400 conto, você pega seu exame. Eu falei, tá bom, eu vou sair. Vou ali, vou lá. Eu desci, aí o cara que estava lá brigando com todo mundo, quando eu chego com o cara na clínica. Aí eu fui ver, ela falou o valor, eu falei, pronto, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Aí o cara, pô, velho, vamos dar o dinheiro, velho. Não sei o quê, ele pediu dinheiro, eu falei, ele pediu. Ele pediu quanto? Eu falei, 400. Ele pediu 300, uma praia. Eu falei, varão, eu estou aqui pensando, eu acho que eu vou dar esse dinheiro. E aí a mente bugou, né? Porque eu estou no processo para adiantar a habilitação, eu estou renovando a categoria. Gastou, o cara fez o Pix, passou do cara, o cara passou 300 para ele, e o Espírito Santo começou a me incomodar. Não faça. Rapaz, é verdade que eu estou errado, o que eu estou fazendo? E aí eu falei, mas não vou fazer não. Aí morar na história, o cara falou, epa, você vai pegar o seu nome? Eu falei, pô, eu não vou fazer não. Ele, por quê? Eu falei, pô, eu sou cristão. E o Espírito Santo está me incomodando aqui, e eu já estou todo errado só de ter vindo aqui. Aí ele olhou para mim assim, eu também não vou fazer não. Eu falei, por que você não vai? Eu vou. Resumindo, o cara era filho de santo. O cara falou, irmão, eu sou filho de santo. Aqui eu estou conversando com o pai de santo aqui. O pai de santo falou que tudo que vai fácil, vem fácil, vai fácil. Eu falei, rapaz, que propósito que eu não entendi nada também. Ou seja, um testemunho, né? Naquele momento ali. O que eu entendi depois? Que o diabo dele não falou com ele para ele não fazer. O Espírito Santo nos deu a instrução. Eu creio que naquele dia ali ele vai ver quem é que ele serve. E aí eu fui para casa feliz. Amém. Os seus quadritos no bolso. Pois é. Mas chega de forma bem sutil, né, velho? Não, e o Espírito Santo bravando, não. Mas porque a gente precisa, assim, entender que cada casa em casa e cada experiência é sua experiência. Porque quando a gente fala assim,
de um trabalho para ganhar mais com tentação, de repente pode botar todo mundo no mesmo pacote e achar que agora em diante, qualquer pessoa, qualquer crente que receber uma proposta de emprego melhor e ganhar mais, vai colocar como tentação, e não é. Cada caso é um caso, cada experiência é uma experiência, exatamente. Por isso que o importante é você estar orando, porque você em oração você vai ter a resposta de Deus. E aí a resposta é que vai dar direção. E a resposta é que vai dizer se aquilo realmente é uma porta que Deus está abrindo na sua vida ou é uma tentação de vir para te derrubar. Entende? A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, não. Aí nós temos problemas familiares e conjugais, lugares também onde a gente enfrenta batalhas. Pessoas aqui, a Elaine estava compartilhando aqui da luta que tem com a irmã. Né? Então você foi pesado essa semana de 0, né? Então, ela tem problemas familiares no sentido de viver batalhas ali por causa de alguém da família. Ou pode ser também conjugais. No caso de marido e mulher. Marido e mulher também podem enfrentar muitas batalhas espirituais em casa, no sentido de um está sendo tentado por alguma coisa, ou está caindo em algum tipo de pecado. E aí a mulher começa assim, a receber também essas porradas, ou vice-versa. A questão de muitas brigas exacerbadas, exageradas em casa, coisas do nada, sabe? De repente podem estar fazendo feitiço também ali para o casal, e aí às vezes o casal também não vigia, né? A gente falou aqui na aula sobre feitiço que pega em quem, se pega em quem, se não pega, mas isso depende muito das brechas que são dadas também, né? E aquele trabalho vai ganhando força, vai sendo renovado. Então, tudo isso a gente enfrenta. Você quer ver uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade? Não sei você, mas eu acho que muita gente tem dificuldade. Como um casal, é os dois orarem juntos. Acho que é todo casal. Não é? Quando eu chamo o meu bravo, ele faz, olha aí, eu tô aqui do lado. Eu dificilmente... O casal que anda junto, ora junto, permanece junto. Eu dificilmente ouço algum casal dizendo que tem esse hábito de orar junto. Dificilmente. Agora a pergunta não é por que isso, né? Porque se a gente sabe que seria muito... O ideal seria que todo casal tivesse esse tempo de oração junto. Mas por que isso não acontece, né? Isso é uma batalha. São casais até que foi envolvido na obra dos dois. Casal seu ministério, não era para nem dificuldade. E eu estou começando a falar por mim, porque eu enfrento muita dificuldade para orar junto com o pastor aqui das vezes. A gente faz assim, mas faz esporádico. Não é uma coisa, sabe, diária. E aí outro dia eu estava pensando sobre isso, sabe, que dificuldade. E aí isso se torna também uma batalha espiritual. Por quê? Porque tem aí uma ação, né, contrária muito forte para que esse casal não ore junto. Não crie essa intimidade. Por que tem intimidade sexual, mas não tem intimidade oracional? Um não tem vergonha de ter relação com o outro porque já é casado. Agora tem vergonha de orar junto com o outro, ou tem barreiras, ou tem empecilhos ali, que às vezes eu nem sabe dizer por quê. Eu não sei. O meu, na verdade, eu vou de hora só, porque a ver com o ver com sono aí. Mas tá certo isso? Não tá, quando eu tá na peleja lá, eu quero vir orar, que agora você quer orar, não tá na peleja, né? Muitas vezes a gente tem um casal, é difícil você achar um casal que os dois estão no mesmo nível espiritual. Na maioria das vezes, um busca mais do que o outro, um ora mais do que o outro, um lê mais a palavra do que o outro, um jejua mais do que o outro. Estou mentindo? É verdade. Geralmente é assim. Aí o que acontece? Aquele que é mais forte, que deveria, né, no mundo ideal, ele deveria trazer para perto dele. Não, eu estou sentindo que você não está conseguindo me acompanhar também, cara. Vamos orar junto. Mas aí não faz, por quê? Porque é a cobrança. Você tem que orar, você vai para a igreja, e você não ora, e você não cultua, você não é crente não. Eita Jesus, fala comigo. É assim mesmo. Eu acho que é mais E aí a gente. E aí isso é uma batalha também, irmãos. É uma batalha por quê? Porque o cônjuge é uma só carne, né? E se torna também um só espírito ali. Mas aí muitas vezes a gente cansa, porque a gente cobra demais, não vê o outro também, sabe?
Eu estou falando para vocês uma coisa que eu vivi também muito no começo. No começo da minha relação, eu cobrava Daniela demais. Cobrava, sabe, a dedicação que eu tinha, o empenho, a vontade. Tudo que eu fazia, eu queria que ela fizesse igual. Uma vez no Clube de Casal, eu até falei sobre isso aí. E isso me deixava, sabe, chegou um momento que eu ficava chateado. Até que depois eu fui aprendendo algumas coisas, né? E uma das coisas que eu aprendi foi que a minha esposa nunca vai ser igual. Por mais que eu queira, por mais que eu cobre ali, ela nunca vai ser igual a mim. Como eu também nunca serei igual a ela. Mas em tudo Deus tem propósito. Em tudo Deus tem propósito. Por quê? Porque são essas coisas aí que você vai vivendo experiências e aprendendo coisas que de repente, se fosse uma pessoa igual a você não ia viver. Por quê? Porque ela, de certa forma, me fazia viver coisas ali que depois eu parava e pensava assim, rapaz, um casal como uma só carne, né, como um só espírito, ele precisa muitas vezes parar também para esperar o outro. Mas às vezes a gente quer ir na nossa velocidade e deixar o outro para trás. Não é verdade? E aí foi como Deus falou comigo. Ela nunca vai pregar igual a você, ela nunca vai orar igual a você, ela nunca vai ler igual a você, ela nunca vai se dedicar igual a você, ela vai no limite dela, ela vai do jeito dela, mas você tem uma responsabilidade de caminhar do lado dela. Glória a Deus. Entendeu? Eu não trabalho com um colega que ele me chamou para conversar e falou, velho, tem uma coisa acontecendo na minha vida, eu não entendo. Aí começou a conversar e falou assim, a minha esposa mesmo, que tive uma enfermidade que não é normal. Aqui já fez cirurgia, mas voltou. O período filho que veio teve uma traição, não conseguiu suportar isso, está com 10 filhos, tinha sua própria vida. E começou a pensar, e voltou que uma vez que estava dormindo essa noite, ela levou no banheiro e viu um furto passando. E eu pensei, pô, vou chegar com essa correta, essas coisas aí. E eu falei, cara, eu não acredito na falar essas coisas, mas, cara, isso é coisa espiritual, velho. Você tem que começar a visitar uma igreja, né? Eu creio que Deus vai trazer uma revelação. Aí ele falou, poxa, eu vou na igreja, vou chamar minha esposa. Eu falei, mas antes, tem em casa, ore, né? Chama seu esposo, tem que começar a orar. Começa a arrepender, né? Caso você tenha visto, começa a arrepender. Ele foi para a igreja e falou, Rogério, ele falou, Rogério, ele foi para a igreja. Tem uma pregadora lá que nem todo mundo conhece e nos revelou que alguém nos deu um presente. E ele falou, cheguei em casa, eu lembrei assim, um presente que eu tinha ganhado, peguei esse presente e joguei fora. Foi automático, minha esposa passou um dia, ficou boa, começou a funcionar na minha vida. E ontem eu vou pegar realmente na dúvida dele, entendeu? Então você vê que o simples conselho, né, identidade. A doutrina não está assim, conhecimento não está tudo aqui hoje. Mas por que aqui vindo, por a gente vai vendo, né? Aí você não consegue coisa que a gente até um pouco de dificuldade, mas para ele é uma coisa que ele não conhecia, né? Até achar que era algo normal, mas simplesmente se não batalha que ele está me dando, é aquele jeito de Deus alcançar ele e a família dele. Pode acontecer também. Quando você, olha, pelo menos como eu falei aqui, né? Tem que estar ali, sabe? Uma antena espiritual ligada. Porque dentro da sua casa, qualquer coisa, Deus vai revelar. Amém. Com certeza, Deus vai revelar. Deus vai revelar. Mais uma vez, Samuel estava tendo um pesadelo direto. Ele era menorzinho. Tinha uns 6, 7 anos. Ele estava tendo um pesadelo direto. Aí eu falei assim, rapaz, tem alguma coisa errada. Aí entrei no quarto de Samuel e senti uma coisa estranha dentro do quarto de Samuel. Eu falei, rapaz, isso não é normal. Aí comecei a orar, mexi o quarto todo. Ele continuou tendo um pesadelo. Eu falei, rapaz, nem o São Paulo está resolvendo. E aí, quando foi uma noite, Deus veio no meu sonho e falou comigo. Deus me mostrou um boneco. E me mostrou a imagem dele toda assim, né? E a voz me dizia assim, tem demônio aí. Aí, beleza. Aí eu acordei no outro dia, né? Lembrei desse sonho e fiquei com isso na cabeça. Que é isso. Daqui a pouco abriu o celular e vi um vídeo. Aí no vídeo uma mulher falava que ela teve uma experiência dentro de casa com o filho dela que recebeu um brinquedo do McDonald's.
E o filho dela depois nunca mais foi o mesmo, depois eu vi o brinquedo que tem no quarto do menino. Aí quando eu olhei pro brinquedo, era qual? Eu tinha sonhado. Igualzinho. Aí eu disse, peraí, fui no quarto de Samuel, eu não estava. O quarto estava vazio. Aí fui no quarto, olhei aqui, olhei ali, olhei aqui. Quando eu olho, escondidinho embaixo de uma toalha, quem estava lá? O boneco. Igualzinho, velho. O que eu tinha sonhado e o que eu tinha visto no vídeo. Aí as coisas tudo o quê? Cachorro. Falei, oxe, eu cheguei a me arrepio, né? Agora. Peguei ele, seu demônio tá escondido aí, que eu não sei, irmãos, se eram os outros, se todos os brinquedos do Mac é assim consagrado, eu sei que aquele foi o que Deus me revelou nele. Porque eu sou assim, eu acho que cada um tem as suas experiências. Eu também não gosto de sair demonizando tudo. Eu não sei se todos os brinquedos do Mac são consagrados, mas aquele tá. E aí eu fui lá, peguei, orei, repreendi, quebrei toda a influência dele, joguei fora. Acreditem, ele nunca mais teve. Amém. Isso é coincidência? Não. Isso é espiritual. Verdade. Espiritual. Você ia falar um pouco? Eu queria também, eu queria que o senhor falasse sobre esse pensamento aí. Pensamentos contrários. Porque assim, Pensamentos contrários. Pensamentos é a contrários. questão do pensamento. É a guerra na mente, né? Batalhas na mente. O inimigo, ele não sabe o que a gente pensa, né? Isso, ele só sabe a Sim, partir não é do que a gente onisciente. verbaliza, né? Não é onisciente. Só que mesmo não sabendo o que você pensa um cara besteira. É isso, pastor. Imagine se eles soubessem. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada natureza pecaminosa. Então a nossa natureza pecaminosa, lembra dos três inimigos? O mundo, o diabo e a carne. A nossa natureza pecaminosa vai nos fazer ter esses confrontos, que é também um tipo de batalha. Guerra na mente. Entendeu? A Bíblia diz, Paulo fala, né, que o pecado, ele primeiro é dado à luz aonde? Na mente. Antes de ser consumado, aqui, filho, ó. Então só vai sair daqui e se materializar se você quiser. Ou se você não aguentar, não tiver domínio próprio, e por aí vai. Mas ele dá a luz aqui, ó. Então esses pensamentos contrários que vêm na mente de todo mundo, seja pastor, seja apóstolo, seja bispo, seja o que for, entendeu? Qualquer um pode e vai viver isso aqui. Então essa batalha dos pensamentos contrários é aquilo que nós falamos lá na outra aula, né? Tudo que é bom, tudo que é mal, você tem que alimentar a sua mente com coisas boas para evitar o máximo possível essa situação. Semana passada, lembrando do Senhor, minha menina queria que você Lembrou de mim? Lembrei do Senhor, queria que você cinema, aí assistiu o filme. Aí ela, mas você tem assim, não tem, você tem 15 anos, você não tem 18. Eu não gosto de nada nem. Ela acabou indo, comprou o ingresso e eu continuei orando. Aí ela comprou a última sessão, a sessão dela foi cancelada, ela não conseguiu assistir o filme. Mas persistiu, no outro dia ela foi no shopping de novo. Ela assistiu o filme também, nem comentei nada, foi minha parte, né? Comentei. E ela questionando, porque não tem nada a ver o filme. Eu disse assim, olha, Deus, ele veio para dar vida, e vida como luz. Não tem ser humano aqui na terra que tem o poder de tirar a vida de alguém. Deus, ele veio para dar vida. E se está sendo dessa situação aí, não é de Deus. Aí, mas ela acabou assistindo. Mas se não gostou, se arrependeu de ter pagado tudo. Na minha parte eu fiz, né? Eu orei no dia e a sessão foi cancelada, mas ela insistiu. Temos também aqui, ó, levantes em local de trabalho. Eita, Jesus, depois eu tenho uma experiência para Local de trabalho, faculdades, cursinho. Fica aqui. Se você ficar bem em oração ligado ali, você vê cada coisa parecida, vai acontecendo. Do nada a pessoa começa a te perseguir no trabalho. É isso aí. Você fala assim, rapaz, que é isso? Isso com a cara dela. Você nunca nem falou da pessoa. Não é impressionante isso? É isso aí. Você nunca falou da pessoa. Você nem tá nem aí. A pessoa decidiu te perseguir porque disse que não foi com sua cara. É isso aí. É brincadeira uma coisa dessa. Mas se não for uma coisa demoníaca, meu irmão.
batalhas que a gente enfrenta no nosso local de E aí trabalho. quando essa pessoa se descrente, né? E hoje? Lembra da igreja lá do irmão que disse que é cristão e foi querer a gente pedir a gente fazer igreja lá? Acontece. Eu posso dar um testemunho rapidinho? Boca dobradinha. Você tem 1 minuto, vai. Misericórdia, porque eu falo muito. Eu estou vivendo isso no meu trabalho. Eu até comentei com o ministério, quarta-feira, eles oraram por mim. Tem acontecido isso. Do nada não, né? O demônio mesmo tem se levantado lá e um determinado grupo se levantou e começou. Porque ela agora é isso, ela está mostrada, ela agora o negócio dela é fazer isso, fazer aquilo do hospital. Porque assim eu comecei a levantar um grupo de oração. Dentro da sala onde eu trabalho, com mais duas pessoas que são cristãs. E aí começaram, né? Ela agora está se achando, porque ela agora está se achando magra, ela está se achando isso, está se achando, até magra, está se achando. E começou um monte de levante. E uma das pessoas, ela trabalha colada com a minha mesa mesmo. E ela, dentro da sala, ela é a amiga, ela é o amor, ela é quem faz assim, ô amada, ore por isso, leve para o ministério para orar por isso. Ela me vê como intercessora, me vê como uma inimiga ao mesmo tempo. E eu comecei a orar, né, dentro da sala com essas duas meninas. E quando foi essa semana, do nada, uma delas chegou do trabalho sem conseguir andar, arrastando a perna, não conseguia. Eu não peguei, eu não caí, eu não fiz academia, nada, esforço, nada. De repente a minha perna está parando, eu não consigo andar. A gente abriu ficha para ela, fez medicação, até cá tudo bem. Quando foi no outro dia, foi meu aniversário. Aí eu fui na pizzaria, até o irmão Pedro, que foi o marido, que foi comigo. Quando a gente está descendo as escadas, o que é que acontece? Cai das escadas. Uma queda feia, me percupicou, a pata do Satanás lá, me derrubou lá, na escada. Foi terrível, eu ainda estou com o meu ombro doendo até hoje. E até então eu não tinha identificado nada. Pensei que tinha sido uma sandália que eu nunca tinha calçado, mas foi ela que me derrubou da escada. Quando foi no outro dia, a outra, foram três, primeiro foi uma, depois foi comigo, a outra, caiu da moto vindo do trabalho. Aí o Espírito Santo, me alertou. Você está sabendo agora o que é? Então, aí, eu comentando isso com uma amiga, que é cristã também, ela fez, eu queria te contar uma coisa, mas eu fiquei meio assim, não quis te contar. Disse, o que foi? Ela, sonhei contigo domingo, que tu caía da escada e tu caía e estava no coma. Misericórdia! Porque tu não ligou pra mim, mulher. Tu claro repreendeu o espírito de morte da minha vida. Né? Aí ela, não, amiga, eu repreendi, eu orei repreendendo. Então, assim, tudo começou, ela com um espírito de inveja sobre a minha vida, né? E eu comecei essa oração lá, e o principado demônio se levantou e quis atacar nós três lá dentro. Começou a orar aí, rapaz. É certo, levante vinho. Mas é aquilo que eu falei aqui no início, né? É aquilo que eu falei no início. A gente não tem muito o que fazer, não. Acontece mesmo e vai continuar acontecendo. Então, se a gente já tem que passar por isso, é melhor passar orando mesmo. É melhor passar fazendo um propósito para ver o poder de Deus agindo. Porque, da mesma forma que vem, ele vai. Fale. É uma experiência que não foi comigo. Mas Você tem 1 minuto, Paulo. Tá, é rápido. Eu vou resumir, fazer um resumo do resumo. Foi com o meu tio. Ele era cristão e ele se desviou. E ele foi promovido no trabalho. E o amigo que disputava a vaga com ele deu uma comida baiana para ele, da qual ele gostava muito de comer. Nova baiana. Aí ele comeu essa comida baiana, no outro dia vomitou preto. Daí em diante ele começou a vegetar, até que ele faleceu. Mas antes dele falecer, a gente é do interior de Brimbal. Ele foi pra lá, que é a nossa família, a maior parte de lá. E aí o pastor, que era da igreja, na qual ele congregava, revelou pra ele, falou, lembra aquela comida baiana que falou de tal te deu? Ela era apresentada, porque você subiu e ele criou carne. Então você comeu. E ele ainda tirou uma foto dele comendo para ter certeza que ele comeria toda. Aí após tudo isso, ele aceitou Jesus novamente. E o corpo dele voltou a quem ele era, porque ele era magro,
o corpo dele voltou. A estrutura. Não, você tinha falado que ele morreu. Não, ele morreu. A estrutura do corpo dele que voltou. Mas ele Como assim faleceu. Ele morreu, o corpo que estava deficiente no processo da morte, quando morreu ali, o corpo dele voltou normal, como era normal, entendeu? O demônio saiu. Mas ele morreu. Eu também não tô entendendo. Ele era sã, normal, ele comeu comida, ficou ruim. Isso. Aí ele ficou muito magro, ele ficou irreconhecível, você não conseguia. Desfigurado. Ah, morreu nesse sentido, você fala. E, não, ele faleceu. Ele faleceu mesmo, ele morreu. Só que Igual que foi morte de morto, o corpo dele voltou a normal. morte dele foi morte, não teve uma causa. Foi uma morte natural, no atestado de óbito da morte natural. E aí ele chegou a enterrar, não. Chegou lá e... Não, ele morreu. Antes de morrer, o corpo dele voltou ao normal. O normal que era. Ele não morreu disso, não. Ele morreu depois, mais tarde. Não, ele morreu por causa disso. Tá Se ele se recuperou, como foi que ele morreu da macumba? Antes dele morrer, ele aceitou Jesus. Quando ele aceitou. Ele estava consciente então, no caso. Tá, mas ele só não falava. O pastor falou, ele só balançava a cabeça, ele não falava. Aí orou por ele e o corpo voltou normal. Isso, aí depois que ele orou, ele foi pro hospital. No outro dia ele morreu e o corpo dele era aquela Só deu tempo de preparar e levar. Exatamente. Olha, retorno da morte. Vai, história. Olha, agora esse negócio Aí nós de temos aqui também, ó. nada, meio minuto. Nós temos também batalhas. Batalhas por visões, por sonhos e pesadelos. Aí é Moisés, viu? Tem pessoas que têm, né? Visão, Deus abre, permite, vamos dizer assim, que a pessoa tenha visões. Não é só quando está dormindo é sonhos e pesadelos, mas acordado é visão. E aí, Deus pode te mostrar demônios ali naquela casa, naquele lugar, naquela pessoa, naquele local de trabalho, naquela faculdade. Entendeu? E aí você, geralmente, Deus abre com o propósito de você orar e interceder por aquilo ali. Repreender ali. Tem gente que. Tem gente que fica vendo coisas assim, fica meio. Né? Desviou, porque lutando. Mas mesmo, tem gente que. Agora, essa semana, tem 2 dias que eu estava em casa, eu fiquei conversando com minha esposa até de madrugada. Quando deu mais ou menos umas 2h30 da manhã, eu disse a ela: olha, eu vou ali embaixo orar, que minha casa, os quartos ficam em cima e a sala embaixo. Aí eu disse: eu vou ali orar um pouco, daqui a pouco eu vou. Aí eu desci para orar. Quando eu desci para orar, comecei a orar por algumas coisas, eu senti como se os demônios cercassem minha casa, né? Eu não vi eles, mas eu senti a opressão. Porque nós sentimos a presença de Deus e a gente sente a opressão do diabo também. E o meu corpo começou a tremer mesmo. Eu contei. Né? Quando eu estava assim na batalha orando, aí o que aconteceu? Veio na minha mente assim, eu falei: rapaz, vou chamar a Luciene para vir orar mais eu. E eu em casa, aí o gato ainda fez uma ação lá que me assustou também. E eu continuei orando, entendeu? Continuei orando ali. E eu senti como um demônio. Aí teve um momento que eu não aguentei mais de ver aquela opressão, né? Aqueles bichos cercando em casa. Eu peguei e falei: oh Deus, envia os seus anjos aqui e tal, repreende esse mal aí. Envia os seus anjos. E aí começou a aliviar o negócio. Aí eu fiquei para chamar a Luciene. Aí eu não falei nada a ela não, eu contei só isso a ela, contei a parte lá em casa. Aí ela disse assim comigo: por que você não me chamou para me orar mais você, rapaz? E eu falei: olha, Deus colocou na minha mente para chamar ela para orar comigo. E eu senti essa guerra, essa batalha. Quando o pastor estava falando a questão de orar junto, a primeira coisa que veio foi isso aí. E é uma necessidade muito grande mesmo no casal orar junto. Pelo menos uma vez na semana. Mas o gato não pegou seu vídeo também, não? E o gato era dela. Aí eu falei da gata dela assim: eu tô comigo. Aí minha gata estava Lá em casa a gente não ora todo dia junto, né? Mas a gente tem um hábito de sempre estar junto. Aí uma vez eu fui deitar e ela ficou na sala assistindo. Nós ficou na sala assistindo. E aí eu no quarto deitado eu senti uma opressão. Assim. Quando eu senti aquela opressão, aí nós gritou da sala: Léo. Aí quando ela gritou Léo, eu falei: já sei, pega o óleo.
Ela sentiu uma opressão na sala e eu senti no quarto. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Conexão espiritual. A gente levantou, já foi orar, às vezes ela me acorda, eu vou orar. Legal, é muito bom quando isso acontece. É muito bom quando isso acontece, porque mostra uma conexão do casal aí, uma conexão espiritual. Aí nós chegamos agora nas hierarquias, né? Aí precisa saber a hierarquia dos anjos e do maligno. Então nós temos dentro da hierarquia dos anjos, por quê? Porque tudo isso aqui está envolvido em batalhas espirituais junto conosco. Nas batalhas, os personagens envolvidos são o homem, no caso aqui o homem no sentido universal, né, representando a mulher, os demônios, os anjos e o próprio Deus que está acima de todos, né? Mas essas batalhas, elas acontecem muitas vezes nas regiões celestiais. Elas acontecem aqui, nas regiões celestiais. O que seriam essas regiões celestiais? Nada mais, nada menos do que o mundo espiritual. Regiões celestiais representam esse mundo, essa esfera espiritual, ao qual os olhos humanos não podem ver, mas não é porque não podem ver que não existe. Na verdade, há quem diga que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, porque tudo para acontecer primeiro acontece no espiritual, e o físico apenas reage àquilo que o espiritual já aconteceu. Hostes do mal e forças são a mesma conjugada. Hostes do mal e forças estão conjugadas. Porque hostes quer dizer forças. Ok. Hostes do mal quer dizer forças do mal. Ou hostes espirituais da maldade, né, como diz Efésios. Então nós temos essa hierarquia aqui, certo? Dentro da escala dos anjos, nós temos a categoria de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Lembrando que são assim, teologicamente organizados, porque é o que a Bíblia nos fala. Se existe outra classe que a Bíblia não fala, a gente só vai descobrir no céu. Não é verdade? Mas, biblicamente, o que a gente tem citado na Bíblia são isso. É que nem nome de anjo da Bíblia, né? Na Bíblia evangélica, nós temos Arcanjo Miguel e Gabriel. Não tem outro anjo na Bíblia citado. Né? Na Bíblia evangélica não tem. Só tem Miguel e Gabriel. Mas tem pessoas que falam do anjo, do arcanjo Rafael. Só que tem na Igreja Católica os livros apócrifos, né? Então, 7 livros a mais da Igreja Católica, e um desses livros fala sobre esse anjo Rafael. Mas esses livros são considerados não inspirados, então a gente não acredita. Se tem ou não tem, pouco importa, não vai fazer diferença também nenhuma, né? Porque a gente sabe que, claro, existem muitos anjos, milhares e milhares, miríades e miríades. E qual é a diferença que vai fazer para a gente saber o nome de todos os anjos? Vai mudar o que para a gente? É verdade. Não é verdade? Então a gente trabalha com o que a Bíblia nos fala: Gabriel e Miguel. Por quê? Porque dentro dessas classes a gente vê que cada um foi criado para um propósito, para uma área. E aquele que fala do anjo do Senhor? Tem essa frase também. O anjo do Senhor, que é ali a teologia chama de teofania. O que é teofania? É uma manifestação de Deus através de algo. No caso ali, um anjo. Deus fala assim: eu irei adiante de ti. E alguém fala assim: o anjo irá adiante de ti. Ali é como se ali é o próprio Deus se manifestando através de um anjo. Entendeu? Estou trazendo para você que a teologia ensina, né? Você pode ouvir uma interpretação diferente lá fora, mas a maioria dos teólogos acredita dessa forma. É que nem aqui, ó. Por exemplo, temos a categoria anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Tem muita gente que acredita que querubins e serafins não são anjos, são seres espirituais. Anjo e arcanjos, sim, mas querubins e serafins já seriam outro tipo de seres. Por exemplo, a Bíblia fala também de 4 seres viventes. Não fala? Sim.
Mas não fala que eles são anjos, fala que eles são 4 seres viventes, um com cara de leão, outro com cara de cordeiro, outro com cara de homem, outro com cara de não sei o quê. Então o que são essas criaturas? Aí é um mistério. E Lúcifer não era um querubim? Já não quero vir. Eles estão falando que não tem como eles dizer que isso não são anjos. Que é o anjo caído. Não, mas eu estou falando para vocês que vocês podem ouvir. Tem uma teoria teológica que fala que querubim e serafim não seriam anjos, seriam seres celestiais criados por Deus. Isso é uma teoria teológica, mas tem outras também. O que na verdade a gente só vai descobrir muita coisa mesmo quando chegar lá na mansão celestial. O que a gente tem de verdade é o quê? É que eles existem, né? E que fazem parte dessa categoria, dessa organização que Deus também estabeleceu no céu. E aí nós temos a queda de Satanás e a terça parte dos anjos que se transformam nisso aqui. E agora também uma hierarquia, uma categoria de anjos do mal, né? Que são denominados no livro de Efésios de principados, potestades, dominadores e ordens espirituais da maldade. Então a gente entende, dentro da teologia da libertação, que o reino das trevas é um reino organizado, porque o próprio Jesus disse que se Satanás expulsa Satanás, logo a casa está dividida, e toda a casa dividida não existe. Então nós entendemos que o reino das trevas ele não é bagunçado, ele tem o quê? Uma hierarquia, ele tem demônios, machulé, e tem principados. Principados quer dizer príncipes. Príncipes que são autoridades espirituais que têm outros demônios debaixo da sua autoridade. Potestades, quer dizer autoridades, dominadores, ordens espirituais da maldade, quer dizer forças espirituais. Então, temos todas essas categorias do reino das trevas que estão atuando. Então, muita gente aí que trabalha nessa libertação, né? Já escreveu muitos livros também, não sei se vocês já leram um deles, que fala que, por exemplo, em cada cidade tem um principado. E geralmente quem é esse principado? O príncipe da cidade é aquele que domina a cidade toda. Domina a cidade toda no sentido espiritual falando, né? Que tem demônios ali que atuam naquela cidade ao seu serviço. Certo? E aí geralmente esse principado é quem é o padroeiro da cidade. Por que o padroeiro da cidade? Aqui na Bahia mesmo tem muita essa coisa do sincretismo religioso. Catolicismo com candomblé, né? Então, o santo da igreja católica tem um nome, o candomblé tem outro nome. É o diabo só mudando de roupa. Verdade. Só muda a coloria. E aí, por que o pessoal do candomblé entra dentro da igreja católica para celebrar o dia de São não sei o que, São não sei o que, São não sei o que? Porque existe esse sincretismo religioso, existe essa coisa do demônio que prende aqui e prende lá, amarra aqui e amarra lá. Se você não é amarrado aqui, eu te amarro lá. Se você não te amarra lá, eu te amarro aqui. Então, no caso, o principado daqui é Exu, porque Miguel é na igreja católica e no candomblé é Exu. Pronto, é Exu. E aí, quando você pega essas informações, você começa a ter mais direcionamento para orar. É verdade. Então, lá em Terra Nova é o São Roque, que no candomblé... É pobre. São Roque era pobre. Hã? É pobre o povo lá. São Roque lá no candomblé é o Mulu. É o quê? O Mulu. Então, cada padroeiro desse que circular nas cidades baianas aí, ou do Nordeste, qualquer nome padroeiro no candomblé tem um nome para ele também. Aí você vai descobrir qual é a ação Aí você vai descobrir qual é a ação dele. Esse é o Mulu é africano, se pegar esse fora. Todos eles são de África. Todos eles, porque foi a África que trouxe essa religião. Então, quando você descobre isso, aí você entende que essa organização do Reino das Trevas, né, você vai enfrentar batalhas contra esse principado lá. Por quê? Porque esse principado ele se acha o dono daquele território. Então, se você chega e começa a, sabe, não é uma oração aleatória, é uma oração com alvo certo, se prepare para ter experiência. Você vai ter visões, vai ter sonhos, vai ter batalhas, vai ter lutas travadas, sabe? Vai ter dia que você vai ficar parecendo que você não aguenta mais. Vai ser assim. Graças a Deus, decorrer dos anos, diminuiu bastante. Uma vez o Reinaldo já foi, Reinaldo Lemos, lembra que ele pega aqui, né? Ele foi em Terra Nova, acho que foi tudo, foi 3 vezes, se eu não me engano. Na primeira vez que ele foi lá, ele ministrou
3 dias, foi 2 dias. No segundo dia tinha terminado, foi uma benção, aquela coisa toda, a gente foi jantar na casa do pessoal lá, e terminou a janta, ele pegou e foi orar por mim, pela pastora, quando ele começou a orar, no final ele pegou e falou comigo assim, ele, ó, vou dizer uma coisa para você, se reuniram aqui na cidade 7 pais de vida, e todos eles fizeram um trabalho só, para tirar você dessa cidade. Falou assim mesmo. E acredite, foi justamente numa época que eu estava doido para sair de lá. Rapaz, começou a bater vontade para sair de lá. Falei, pô, sai daqui, você daqui. Isso não foi agora não, né? Tem 2 anos. E eu falei, não, vou sair. Comecei a orar a Deus para sair de lá. Mas eu lembro que uma dessas vezes eu orando, Deus falou comigo, não é o tempo ainda. Você não vai sair para lugar nenhum. Aí eu me aquietei. Eu já tinha falado comigo, né? Mas aí ele veio e trouxe essa palavra. Aí eu falei, rapaz, eu estava numa batalha travada aqui. Estava numa batalha travada, espiritual, eu não sabia. Achava que era só coisa mesmo minha, né? Mas tá por trás ali, tá batendo, mover ali. Aí eu me rebotei. Ele falou isso, eu me rebotei. Eu falei, guerra, peraí. Aí chamei os intercessores da igreja e falei assim, olha, eu quero que vocês anotem aí, consigam para mim o nome dos pais de Chiqueiro de Cidade. Traga para mim. Homem, mulher, eu quero só os cabeças. Aí veio. Aí trouxeram, né? Aí tinha mais de 7, tinha um bocado, até um bocado. Aí eu peguei, fiz um propósito de jejum, oração, consagração, peguei o nome de todos eles, botei dentro do óleo. Aí eu falei para Deus, eu vou fazer tanto dia de jejum, oração com a intercessão da igreja. E em nome de Jesus, esses terreiros que essas pessoas estão à frente vão ter uma baixa terrível. Vai ser gente se convertendo em tudo quanto é igreja. Alguns deles também vão se converter, então vão sair daqui. Não quiseram que eu saia, agora eles vão ver o que é sair. E aí peguei, fiz esse propósito, enterrei lá no terreno lá da igreja lá. Usou armadeiras, né? E aí pronto, aí só esperei. A primeira que veio para a nossa igreja já tinha 30 anos lá. 30 anos no Candomblé. Foi a primeira a se converter. E aí começou. Outros saíram e muita gente começou a se converter. Não só na nossa igreja, mas no mundo. Amém. Agora. Batalha espiritual. Agora, foi fácil? Não. Você deu umas porradas boas também. Mas, né? Graças a Deus. Então, assim, são batalhas que a gente vê, mas quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe com quem a gente está lutando. Então, quando você chega, por exemplo, numa cidade diferente, é outro ambiente espiritual. Vocês já perceberam isso? O céu é diferente, né? A questão espiritual é diferente. Por quê? Porque tem um outro principado atuando. Os demônios não são os mesmos, são diferentes. E aí dentro dessa batalha você também vai enfrentar demônios menores e demônios maiores. Entendeu? Até na questão de expulsar o demônio, que também é uma batalha espiritual, um tipo de batalha espiritual, você vai encontrar demônios que você vai lá em nome de Jesus e vai sair, pô, rapidinho. Agora você vai encontrar outro, meu irmão, que só Jesus na casa. Só Jesus na casa, ele vai ser brabo, e vai resistir ali até. Aí eu lembro, né, uma vez que eu estava em casa descansando, de noite. Aí daqui a pouco, meu sogro, Daniel, vocês conhecem, né, Dak me liga. Cara, você está fazendo alguma coisa agora? Eu falei, não, estou aqui descansando. Tinha acabado de jantar, minha barriga pesada. Aí ele falou o quê? Tem como você vir aqui na rua tal, perto aqui de casa, não sei o que, tal, porque eu estou orando com uma pessoa aqui, mas o demônio não quer sair. Não, eu não queria ir, velho. Eu tinha acabado de jantar, eu não gosto de essas coisas assim, com a barriga pesada. Não gosto. Aí eu, o telefone aqui, ele é doido para dizer, não, resolva aí, mas meu sogro, como é que fala?
Aí dentro da minha mente está dizendo, você me chama logo nessa hora. Aí peguei e fui lá. Era perto, estava até para ir andando, aí fui do outro lado da rua, aí fui. Aí cheguei lá, cheguei assim mesmo, né? A porta da casa, entrei, ele abriu, entrei. Quando eu entrei, era uma jovem, estava lá na frente da sala, o pessoal lá, tinha umas 4, 5 pessoas lá com ela lá. E aí eu entrei na porta assim, parei e fiquei olhando. Quando eu entrei, a menina que estava virada para lá, olha, é forte aí, né? Cuidado aí, né? Aí quando eu entrei, a menina estava assim, sentada, estava sentada, virada para lá. Quando eu entrei, parecia uma cena de filme de terror. A menina entortou o pescoço assim na hora, fez assim, ó. Olhou pra mim na hora. Aí quando ela entortou o pescoço e virou pra mim, ela disse assim, por que vocês foram chamar ele? Vou chamar reforço? É assim mesmo. Aí eu falei, eita meu pai, já tô vendo que isso aqui vai demorar. Aí fui. E aí tentei pegar algumas informações dali, porque eu não conhecia a menina, não sabia de nada. Sabe quando você entra em outro, é o que eu estou falando, né? Você entra em outro ambiente espiritual que você não conhece. Você tem ali a autoridade da fé, lógico. Mas quando você conhece já, é diferente. Você já sabe quais são as brechas que a menina dá, se tem impacto, não tem, se foi consagrado, se não foi, se foi feitiço, macumba, não foi. Você já tem todas as informações, Aí Danilo lembra, né? Lá na Praça da Bíblia, a citação lá, o pessoal chamou de palavra, cheguei lá, Danilo já estava lá, lá pegando. Aí fica todo perdido sem saber ali o que está acontecendo e tal. E depois ele tem que ter discernimento para saber até onde é demônio. Os caras são no meio mundo de demônio, o Gil Caveira até carro e cai. Foi sério, teve um que foi a mão, eu falei assim, rapaz, esse negócio é demônio. Até logo quando eu cheguei, até eu botei a mão e orei. E no final a gente viu que não era demônio, não era demônio, ela misturou a cachaça. Tá tudo misturado. Aí você resolve com tapa assim. Aí escute. Aí vai eu orar por essa menina. E aí aquele processo todo, em nome de Jesus e tal. E o demônio, não vou sair. Eu não vou sair. Fala assim mesmo. Um deboche. Eu não vou sair. Botar a mão para trás. Eu não vou sair. Tudo que eu mandava ele fazia, mas ele dizia que não ia sair. Eu já estava cansando. E já chateado, né? Eu estava descansando, né, cara? E aí, pau. E teve uma hora, meu irmão, que, rapaz, eu nunca me vi aquilo, não. O demônio olhou para mim assim, que tem demônio que nem olhou nos seus olhos. Esse olhou, ele olhou nos meus olhos. Ele olhou nos meus olhos assim e disse assim, olha, nem você e nem seu Jesus vai me tirar daqui e acabou. Desafiou mesmo. Eu falei, tô ferrado. Nem Jesus vai tirar. Eu tudo bem, que eu não posso nada, mas nem Jesus vai tirar ele. Vou fazer o que agora? Aí eu saí um pouquinho, fui orar. Saí um pouquinho, deixando a pessoa orando lá. Eu comecei a orar. Eu falei, Deus, e agora, Senhor? Nem o Senhor tirar ele, como é que pode, né? E eu fiquei ali orando, mas não deixando também o pessoal achar que aquilo. Aquela palavra, não vou mentir a você não, aquela palavra me atingiu. Me atingiu, me deixou com dúvida. E onde tem dúvida não tem fé. Né? Então eu fiquei com dúvida, mas eu comecei a orar. Falei, Deus, o que está acontecendo? Senhor. Aí foi quando o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele disse assim para mim, Ele está querendo te intimidar. Não tenha medo. Agora assim, não tenha medo, ele está querendo te intimidar. Então aquilo ali foi me trazendo mais paz. Aí pronto, aí continuou o processo. Sei que 2 horas depois, uma legião pesada no cabeça da legião não queria deslargar de nenhum. Não, a sogra dela que me consagrou ela. A sogra dela não quer que ela fique com o marido para dar. A sogra dela fez isso. Rapaz, foi uma coisa pesada, mais pesado que a sogra fez. Ô pastor, quando acontece isso, aí tem que fazer o quê? A família tem que confessar, pedir perdão. A sogra não vai pedir perdão, não. A sogra? A sogra quer que ela se exploda lá. Aí só se a sogra se converter também para mudar essa história. Mas senão.
Aí você vai fazer o processo ali e aquela pessoa ela já tem que ir ali confessar logo. Senão é golpe. Se não, filho, ela vai cair de novo, vai cair de novo, vai cair de novo. E confessar e ser acompanhado de ela também querer mudança. Porque senão, Tem isso, né? Querer a mudança. não vai não. Certo? Que horas tem aí? 53. Melhorar, senão a gente vai embora. Até as 10. Vamos dar uma parada aqui, certo? Posso não.